Olá, Fabrício Venâncio aqui, seja muito bem-vindo à quarta e última aula desse curso gratuito Destrave Sua Prosperidade. Bom, até aqui eu acredito que você já tenha aprendido muita coisa, né? E parabéns por ter chegado até aqui, né? Você já assistiu aí, sei lá, cerca de 2 horas talvez aí de conteúdo para chegar até aqui. Isso mostra que você realmente está comprometido, né? Ou comprometida com os seus resultados. Isso me deixa muito feliz. Bom, antes da gente ir para essa parte final, onde eu vou explicar quais são as 5 principais técnicas que você vai utilizar para reprogramar sua mente, para criar essa mente próspera, vamos fazer um breve resumo, né? Então, aula 1, você entendeu sobre a sua mente e o dinheiro, você entendeu que a quantidade de dinheiro que você tem hoje depende exclusivamente de como é a sua mentalidade, certo? Você já entendeu isso? Então, maravilha. Na aula 2, eu te expliquei sobre 4 bloqueios, né? Coisas que podem te impedir, que mesmo que não adianta você ter todas as técnicas como eu vou te explicar aqui, se alguma daquelas coisas que eu comentei com você te atrapalharem, né? Questão religiosa, questão familiar, enfim, e outros bloqueios, né? Amigos, colegas, enfim. Isso na aula 2. Na aula 3, aula passada, eu te mostrei quais são as principais crenças limitantes sobre dinheiro. Então, eu te expliquei sobre as crenças conflitantes, sobre as crenças de merecimento e a crença de capacidade. Beleza? E aqui vai ser onde de fato eu vou te explicar como que você faz essa reprogramação mental. Ok? E olha só, poxa, como eu disse no início, né, até aqui você já teve acesso a mais de 2 horas gratuita, né, de um treinamento que inicialmente era pago. Tá? Então eu acredito que eu tenho a minha consciência muito tranquila que eu já gerei bastante valor aqui para você e vou gerar muito valor. Você vai ter aqui acesso às melhores ferramentas, melhores técnicas para você reprogramar sua mente. Mas nessa aula eu vou te oferecer um atalho, tá certo? Então no final aqui da aula eu vou te explicar sobre uma ferramenta que eu desenvolvi para facilitar o seu processo de reprogramação mental, tá? Eu já estou deixando isso muito claro porque tem algumas pessoas que não gostam, né? Que gostam muito do gratuito, mas quando fala em algo pago, ela já fica um pouco chateada, então já vou te falando aqui, se for para você ficar chateado, que você já fique de uma vez, tá bom? Mas, então já saiba que no final aqui da aula eu vou te explicar sobre essa ferramenta que vai facilitar esse processo para fazer com que essa reprogramação aconteça de forma simples, rápida e praticamente automática, ok? Mas reforço, isso que eu vou te explicar é algo para acelerar os seus resultados. Como que eu vou te explicar aqui nessa aula, mesmo que você não queira adquirir esse produto que eu vou comentar aqui com você, você vai ter excelentes resultados, ok? Bom, então vamos lá. Qual que é a primeira técnica que você vai usar para reprogramar sua mente, para mudar a sua mentalidade com relação ao dinheiro? A primeira é a técnica do questionamento. Como assim, Fabrício? Técnica do questionamento. O que você vai fazer é uma mudança de pensamento, certo? E o que acontece? Toda mudança de pensamento, ela começa com um questionamento. Como assim? Alguns exemplos aqui, tá? Alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, tinha a ideia de que a mulher não podia trabalhar, certo? A mulher tinha que ficar em casa, cuidando do marido, dos filhos, ser dona de casa, certo? Hoje em dia, não se tem mais esse pensamento, pelo menos na grande maioria dos lugares não tem mais esse pensamento. Como que esse pensamento foi mudado? O início dele foi através de um questionamento. Alguém falou, opa, isso não está certo. A mesma coisa com relação à escravidão, vamos dizer. Há alguns anos atrás eu não poderia estar aqui falando com você, te orientando. Não, eu estaria em outra condição. Por que hoje a gente não vive mais essa condição? Porque alguém questionou isso. Tá? Então, toda mudança de pensamento, ela começa com o questionamento. Não é o questionamento que vai fazer a mudança completa acontecer, mas sem o questionamento, essa mudança não acontece. Tá? E normalmente eu comparo o que a gente vai fazer agora, aqui nessa aula final, essa mudança de mentalidade, essa reprogramação mental, eu comparo esse processo com o processo de
com o tampo de uma mesa. Tá? Imagina isso. Imagina, tem uma mesa, por exemplo, ó, eu estou aqui, tem uma mesa aqui que está o microfone, está o computador aqui. Para essa mesa ficar em pé, existem pés aqui, né? Ela tem pés, essa mesa, para ela se sustentar. O tampo dessa mesa é a crença que você tem. A crença de não merecimento, a crença de falta de capacidade, a crença conflitante. E essa crença tem pés, ou seja, existe um porquê. Existe um porquê, não é do nada. Não é do nada. Tem algo que sustenta essa crença. Essa etapa, então, do questionamento é uma etapa onde o que a gente faz? Imagina que eu queira derrubar essa mesa. Né? Quero derrubar essa mesa. O que eu faço? Eu meto o pé nela? Eu dou uma marretada nela? Não. Qual que é a forma mais fácil? Eu desafrouxo os parafusos, né? Para que ela bambeie. Tá? Então, essa primeira parte do questionamento tem exatamente esse objetivo. O objetivo de bambear a crença. Como que você vai fazer isso na prática? Aí você vai precisar de ter feito, né, a aula anterior, os exercícios anteriores. Vamos imaginar que você se identificou com uma dessas crenças que eu coloquei lá. Né? Por exemplo, existe aqui na minha mente uma crença de que não é possível ter dinheiro e ser fiel a Deus ao mesmo tempo. Ok? Vamos supor que você tem essa crença. O que você vai fazer inicialmente? Simplesmente você vai pegar essa crença e você vai se perguntar o seguinte, olha, por que isso aqui não faz sentido? Só isso. Só isso. E você vai começar a se perguntar, e o que acontece? A nossa mente é uma máquina de encontrar respostas a perguntas. Tá? Então, quando você faz uma pergunta como essa, a sua mente vai te trazer respostas. Tá? Pô, não faz sentido por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Nessa questão específica, né? Por que não faz sentido? Porque na Bíblia mostra muitas pessoas que eram fiéis a Deus e eram ricas. Né? Somente pode te trazer essa lembrança. Tá? Então, nessa primeira parte, é uma parte realmente que ela é mais tranquila, porque o objetivo é simplesmente você começar a confrontar. Mas aí, olha só que ponto interessante, né? Porque dependendo da forma como a gente foi criado, né? Como você foi criado, tem coisas que a gente aprendeu a não questionar, não é? Ó, isso aí você não pode questionar, não. Isso aí é assim e pronto, acabou. E nessa parte é exatamente a parte de questionar. O que você vai fazer é isso? Por que não faz sentido? Então, pega aí a lista de crenças que você teve. Por que não faz sentido, por exemplo, por que não faz sentido eu não querer me destacar? Por que isso não faz sentido? E você vai se perguntar e vai ficar um tempo refletindo sobre isso. Por que isso não faz sentido, hein? Por que isso não faz sentido? Só essa pergunta. Por que não faz sentido tal coisa? Essa é a primeira parte da sua reprogramação. Você vai questionar com o objetivo de bambear a crença. Ok? Então é isso. Na próxima aula eu vou te explicar uma próxima técnica, uma outra técnica de como que você faz esse processo de reprogramação. Bom, vamos lá. Segunda técnica de reprogramação mental. E assim, gente, vai por mim, tá? Tem algumas coisas aqui que pode ser que você fale, poxa, mas isso eu já sei. Mas se você ainda não tem resultado, é porque você ou não sabe, ou porque você já sabe e não pratica, não aplica. Tá bom? Então veja se você realmente está não só entendendo aqui, mas o importante é você aplicar. Isso aqui que eu vou te explicar é uma coisa que você já deve ter ouvido, mas é muito importante você entender que isso de fato é transformador e que isso é uma técnica de reprogramação mental. O que eu vou conversar com você agora? Mudança de ambiente. Você já deve ter ouvido a frase, é uma frase que ela é atribuída a Jim Rohn. Né? Jim Rohn é dessa época mais recente, né? dos anos 90 para cá. Eu acho que ele já falava até antes disso sobre desenvolvimento pessoal. Ele era uma das grandes referências, foi uma das referências do Anthony Robbins, por exemplo.
E é atribuída a ele a frase: você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Quando a gente fala isso sobre dinheiro, você ganha a média das 5 pessoas que você mais convive. Você ganha a média das 5 pessoas que você mais convive. Gente, isso é muito mais importante do que você pode imaginar. Essa técnica de reprogramação eu posso te dizer o seguinte, tá? De todas que eu vou te falar aqui, ela é uma de que, se você fizer isso, ela quase que elimina a necessidade das outras. Quase que elimina a mudança de ambiente, porque quando você muda de ambiente, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar com você sobre repetição, sobre afirmações, enfim. Só que o que acontece? Quando você muda de ambiente, aquilo que você ouve muda automaticamente. Aquilo que você vê muda automaticamente. Então, o quanto mais for possível você mudar de ambiente é o ideal. E por que eu estou cometendo um assassinato ao português aqui, né? Mas é para você entender o seguinte: quando a gente fala, né, se eu falar mudança de ambiente, é óbvio que não é algo completamente simples, né? É óbvio. Normalmente as coisas que são mais transformadoras não são tão simples. Só que como que você pode começar a fazer isso? Tá? Uma das formas de você fazer isso é isso que você está fazendo aqui. Isso aqui, querendo ou não, o digital hoje, o online, a internet, é um ambiente. É um ambiente. Então, vamos supor que hoje você conviva com pessoas que são pessoas pobres mentalmente, tá? Vamos dizer assim. Antigamente, antes da internet, para você conviver com pessoas que tinham outro pensamento era muito difícil. Você teria que ler livros, somente isso. E tudo bem com ler livros, né? É ótimo, mas o ler livro não é algo tão simples, né? Não tem tanta, vamos dizer assim, não tem tanta proximidade, né? Já a internet hoje ela facilitou muito esse processo, muito, de forma indiscutível. Então, hoje em dia, você pode, por exemplo, assistindo um curso gratuito como esse, é uma mudança de ambiente. Isso é um nível. Isso é um nível. Um segundo nível, quando você participa, por exemplo, de treinamentos, de mentorias que tem um grupo de pessoas ali com o mesmo objetivo. Já é um outro nível. Então, olha só, você continua vivendo na mesma casa, com as mesmas pessoas e tal, mas você já está tendo uma mudança de ambiente, você já está vendo e ouvindo coisas diferentes. Ok? Essa é uma outra forma que é completamente possível de você fazer. E aí, uma forma que com toda certeza não é tão simples, mas é algo que naturalmente vai acontecer, é você de fato, lembra lá do módulo 2, as coisas que pode te bloquear, amigos, pessoas próximas, é você, isso aqui, gente, eu não conheço ninguém, tá? Que prosperou consideravelmente e continuou com o mesmo círculo de amizade, com o mesmo círculo de pessoas. Não dá. Não dá. Então você precisa saber que isso é uma coisa que precisa acontecer. Essa mudança de ambiente é o que precisa acontecer. E o que eu digo com relação a isso, né? Mais do que algo que você precisa fazer, nessa questão de mudança de ambiente, mais do que algo que você precisa fazer, é mais algo que você precisa permitir que aconteça. Olha que loucura. Permitir que aconteça. Como assim, Fabrício? Isso acontece naturalmente. Se você convive com pessoas que, por exemplo, não se sentem merecedoras de prosperar, e você começa a ter o pensamento de merecimento, você vai começar a ter essas atitudes. Então, por exemplo, você vai começar a ir em um restaurante melhor. Essas pessoas já vão olhar para você e falar: pô, fulano agora tá mal metida aí. Fulano agora tá... Ok? O que vai acontecer? Naturalmente essa pessoa vai falar assim: pô, não tô querendo mais amizade com fulano, não.
Só que o que acontece muitas vezes, né? Quando a gente vê isso acontecendo, às vezes a gente fica chateado, desesperado. Poxa, que isso? As pessoas que eu amo aqui estão se afastando. A gente não permite que isso aconteça. É necessária essa permissão. Então, de novo, tá? Provavelmente você já ouviu isso, mas às vezes você está procurando assim, olha, como reprogramar minha mente? Como reprogramar minha mente? Mudança de ambiente. É uma técnica extremamente eficiente. E, como eu disse, tem níveis, tá? Chega a níveis, né, que você paga. Eu posso dizer assim, a primeira não, mas a grande mudança que eu tive de ambiente foi quando eu investi R$40 mil para fazer parte de um grupo de empreendedores, né? Era R$5 mil por mês que eu pagava. Foram 8 vezes de R$5 mil. Aquilo ali foi completamente transformador. Tá? Por quê? Um ambiente completamente diferente. O encontro era num local, numa mansão. Todo mundo com resultados expressivos. Poxa, já muda tudo, né? À medida que os seus resultados forem crescendo, eu te aconselho fortemente a fazer o mesmo. Tá? Mas eu não posso fazer isso agora. Ok, então qual das formas aqui que eu disse antes que você pode? Entenda que mudar o ambiente é uma técnica de reprogramação. Ok? Até isso. É isso. Até a próxima aula. Bom, vamos lá. Terceira técnica que é extremamente eficiente de reprogramação mental, que é a técnica da experiência próspera. Experiência próspera. Como assim, Fabrício? Vamos lá. Lembra que na aula passada, no módulo passado, eu te expliquei que existe basicamente um pensamento que você precisa ter. Um pensamento. Qual que é esse um pensamento? Eu sou próspero. Eu sou próspero. Esse pensamento faz tudo acontecer. Eu sou próspero. Ok. Não existe forma melhor de você colocar isso na sua cabeça do que com experiência. Tá? Existem outras formas, como eu disse, daqui a pouco eu vou te explicar uma forma que é mais simples, fácil, é praticamente automática, mas vamos concentrar aqui, independente dessa forma que eu for te explicar. Quando você tem uma experiência, não tem como a sua mente dizer não. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você você está em uma situação de escassez, tá? E você tem a oportunidade de dirigir uma BMW ou uma Mercedes. Tá? Imagina isso. Isso causa algo incrível na sua mente. Por quê? No inconsciente coletivo, BMW, Mercedes, aí vamos colocar Porsche, né, Ferrari, e aí vai. Está associado a algo de... Quem que dirige um carro desse? Pô, pessoas prósperas, pessoas ricas, né? Essa experiência causa um impacto na sua mente. Então, quanto mais experiências você conseguir ter que digam você tem dinheiro, vai ser muito, mas muito eficiente mesmo. Só que aí, o que é muito comum quando eu falo sobre isso, né? A pessoa fala assim, poxa, Fabrício, tá, mas eu não tenho a menor condição de fazer isso. Né? Como é que eu vou... eu tô aqui na dificuldade, como é que eu vou ter esse tipo de experiência? E aí, eu gosto de contar a experiência que eu tive, como que eu fazia isso na prática. Como que eu fazia isso? Eu fazia isso investindo R$10,40 por dia. Tá? Como assim? Aqui na minha cidade tem um local que, na minha cabeça, aí presta atenção nisso, isso é muito importante, sempre é associado, isso aqui é baseado em algo que está na sua cabeça. Baseado em algo que está na sua cabeça. Então, na minha cabeça, tinha um local aqui que
era um local de pessoas prósperas. Eu passava nesse local, era uma cafeteria, e eu passava e só via lá as pessoas bem vestidas, era próximo ao fórum, né? Então deveria ter muitos advogados, enfim, eu passava, olhava, nossa, esse lugar aqui. Eu passava na porta assim, olha, só dava aquela olhadinha assim pra dentro, mas não entrava, eu passava, e aquilo ficou na minha mente. Quando eu aprendi a importância disso, né, de ter esse tipo de experiência, eu falei, poxa, aquele lugar para mim está associado a um local que realmente é de alguém que, né, pessoas que têm dinheiro. Beleza. Eu vou ter essa experiência. E o que eu fazia? Eu chegava lá, nesse local, e pedia um pão de queijo e um chocolate quente. E isso dava R$10,40. O que era isso? Isso foi para mim durante um bom tempo a minha experiência de prosperidade. Eu ia nesse local e uma vez por semana, né? Então eu já trabalhava assim com a internet, não o que eu faço hoje, mas trabalhava como consultor para lojas virtuais, enfim, já era uma coisa online. Então ia lá, levava o meu notebook e tal e ficava trabalhando de lá. Vestia uma roupa condizente com o local, ia lá. Ficava lá 2 a 3 horas, né? E aí a pessoa vinha outras vezes, quer mais alguma coisa? Eu falei, não, obrigado. Mas não. Era só aquilo ali, R$10,40. Né? Ou seja, com um pouco mais de R$40 por mês, eu me sentia próspero. Isso é uma técnica de reprogramação mental. Experiência. Então, como que você vai fazer isso? Isso é muito personalizado, tá? Avalie o que para você está associado a algo que seja relacionado a... Pô, quem faz isso aqui é porque a pessoa tem dinheiro. Que associação que você tem nesse sentido? Faça aquilo. Faça aquilo. No início, vai ser um pouco desconfortável, tá? Eu comecei a fazer isso com experiências, depois eu passei para coisas, tá? Por exemplo, na minha cabeça, ter quem usava camisa da Lacoste, né, do jacarezinho, eram pessoas prósperas. Eu fui lá e comprei 2 camisas da Lacoste. No começo era terrível para usar, porque eu não me sentia merecedor. Eu falava, pô, isso aqui não é para mim, como é que eu estou usando isso? Não. Não fazia bem. Mas eu persisti naquilo, né? E aí, de fato, eu consegui com que a minha mente aceitasse que eu era merecedor, enfim, né? Que aquilo poderia fazer parte, sim, de mim. E, enfim, hoje, para mim, Lacoste é algo normal. Tipo assim, não mexe em nada. É porque tudo aquilo que é normal, fica até um teste aí, tá? Tudo que é anormal, que é extraordinário, mostra que está longe. Tá? Então, quando você consegue ver as coisas com naturalidade, mostra que você já está avançando aí consideravelmente, tá bom? Então, o que você vai fazer? Algum local, né, que seja possível você ir com o mínimo que você tiver, não precisa gastar muito para isso. E coisas, né? O que tá associado na minha mente, que é coisa de pessoas prósperas e que, de novo, tá? Que faz sentido, que está ao meu alcance, tá? Não faça loucura, não precisa fazer loucura. Que está ao seu alcance. Fez sentido? É isso. Até a próxima aula. Vamos lá então, 4ª técnica, tá? E lembrando que a próxima técnica que eu vou te explicar é a forma mais simples, rápida e praticamente automática de você reprogramar sua mente. Foi uma ferramenta que eu desenvolvi, eu vou te explicar ela em detalhes, tá? Mas vamos conversar aqui sobre repetição. Repetição. Lá no módulo 1 do treinamento, você entendeu como que as coisas entram na sua mente? Através de repetição. É uma das formas, né? Então, desde pequeno, você vem ouvindo coisa, ouvindo, até que você pensa daquela forma. E, da mesma forma que as coisas vêm, é a forma que elas vão. O que quer dizer isso? Se você hoje tem o pensamento de eu não sou merecedor,
É porque você ouviu isso. Como que eu tiro isso, Fabrício? Repetindo o contrário. Repetindo o contrário. Claro, tem as outras formas, como eu disse aqui, experiência, né? Mas a técnica da repetição é uma técnica que funciona muito bem. Alguns livros, como o livro Poder do Subconsciente, que eu mostrei para você lá no início do treinamento, a base de tudo dele é repetição. A base de tudo é a repetição. Então, quando você tem algo que você não quer pensar daquela forma, repita o oposto. E aqui existem duas formas de você fazer isso. Você conhece as afirmações positivas, né? É uma técnica, funciona muito bem. Como eu disse, tem o livro Poder do Subconsciente e vários outros que são baseados nisso. São baseados nisso, ok? Mas existe também a técnica das afirmações. Qual que é a diferença entre as duas? Uma afirmação positiva, vamos dar um exemplo. Você não se sente merecedor, né? Aí você afirma. O que seria uma afirmação? Eu sou merecedor. Eu sou merecedor de prosperar. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Funciona. Mas existe uma outra técnica de repetição que são as afirmações, que é o quê? Você pega essa afirmação e transforma em uma pergunta. Pega essa afirmação e transforma em uma pergunta. Quando você faz isso, em vez de falar eu sou merecedor, você vai se perguntar: por que eu sou tão merecedor de prosperar? Qual que é a diferença disso? Vamos lembrar aqui o início dessa aula, que eu expliquei sobre o questionamento. A nossa mente é uma máquina de encontrar resposta para as coisas. Quando você se pergunta ali, né, ela vai buscar resposta por aquilo. Quando você afirma direto, existe o fator crítico, que eu te expliquei lá no primeiro módulo, que o objetivo dele é não deixar passar algumas informações para a mente, né? Ele filtra. E no caso das afirmações isso não acontece. É mais fácil algo entrar na sua mente quando você pergunta. O natural da mente é buscar informações. E ela busca a resposta. Às vezes, muitos dos problemas que a gente tem é porque a gente fez pergunta errada. Você fez talvez afirmações sem saber, tá? Por exemplo, por que as coisas estão tão difíceis, hein? Nossa, por que esse Brasil, esse país é tão difícil? Você está perguntando por quê? E aquilo vai de fato se tornar real. Como que você usa então a técnica da repetição? Basicamente, repetindo algo que você gostaria de pensar. Se você usar de forma de afirmação, mais prático ainda. Então você vai pega aquela lista, né? A primeira coisa que eu te falei para você fazer com aquela lista é o que? Questionar. Então vamos pegar de novo aqui para ficar o mais claro possível. O exemplo do merecimento. Primeira coisa, questionar. Por que não faz sentido eu não me sentir merecedor? Por que não faz sentido? Por que não faz sentido? Isso está enfraquecendo a crença. Depois você entra com por que eu sou tão merecedor de prosperar? É uma afirmação que, à medida que você vai repetindo, isso vai entrar na sua mente. E essa repetição pode acontecer de várias formas. Pode ser repetir falando, pode ser repetir ouvindo, pode ser repetir escrevendo. A forma não importa. O que importa é a repetição. Fez sentido? É isso então, a quarta técnica. Até a próxima aula. Bom, agora vou te explicar qual que é a quinta técnica de reprogramação mental. E essa técnica, eu chamo ela de FRA. Por quê? Ela é mais fácil, ela é mais rápida e ela é praticamente automática. Mais fácil, mais rápida, praticamente automática. O
todas essas técnicas que eu te expliquei aqui funcionam e funcionam muito bem. Essa aqui, se ela for atrelada às outras, maravilha. Mas ela funciona muito melhor pela simplicidade, a facilidade e a velocidade. Essa técnica é a técnica subliminar. A técnica subliminar. Que isso, Fabrício? Como assim? Subliminar? O que é isso? Muitas vezes a gente já ouviu falar de algo subliminar como algo negativo, né? Como algo obscuro, como algo estranho. E não tem nada disso, tá? Algo subliminar nada mais é algo que passa direto para o subconsciente. Então, quando você ouve falar sobre isso, subliminar, o que quer dizer? Algo que passa direto para o subconsciente. Só isso. Você pode usar isso para o mal ou para o bem. E o objetivo aqui é usar isso para o bem. Existem várias formas de fazer. A forma mais prática que eu conheço de fazer isso é através de áudios de reprogramação subliminar. Para ficar claro para você o que eu estou dizendo, vamos colocar um trecho de um desses áudios aqui para você ouvir. Você acessa agora como que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Porque este dia crescimento esplêndido. Por que você gosta tanto de ganhar? Por que agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera? Por que agora você sente que Deus vai ganhar muito dinheiro? Eu e o dinheiro somos. Como que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Você abre agora as portas da sua mente consciente. Permite que essas sugestões entrem. Por que seus pensamentos são sempre grandiosos? Quanto mais você ouve essas afirmações, mais fortes elas ficam. Muito bacana, né? Então, esse é um trecho de um áudio subliminar relacionado à prosperidade. Você percebeu aí que é falado de forma embaralhada, né? Qual que é o objetivo? É exatamente fazer com que o que está sendo falado ali entre mais facilmente na sua mente. Porque o que acontece? Quando você usa uma técnica que, de novo, funciona, tá? Como a repetição de afirmações, que é algo que funciona, só que ela tem algumas dificuldades, tá? Por exemplo, para uma afirmação funcionar, você precisa estar em estado de relaxamento. Primeira coisa, muitas pessoas não conseguem ficar nesse estado de relaxamento, né? Segunda coisa, você precisa repetir aquilo, né? E o que acontece? Quando você tem um bloqueio, às vezes até falar aquilo é difícil. Então, para falar eu sou próspero, não é simples quando você tem um bloqueio. Não é simples. Terceira coisa, que o subconsciente, existe ali o fator crítico para bloquear. A questão aqui desse áudio, o objetivo é exatamente eliminar isso. Você não precisa estar em estado de relaxamento, basta você ouvir. Você vai colocar para ouvir, especialmente antes de dormir. E naturalmente você vai também relaxar, que ele tem um fundo musical ali para relaxar, mas não é imprescindível, por quê? Por que você precisa relaxar com uma afirmação? Para que aquilo entre no seu subconsciente. Nesse caso aqui, como é subliminar, não precisa. Você não precisa repetir nada, porque vai ser eu vou estar repetindo ali para você. É como se fosse um processo de você ser hipnotizado, vamos dizer assim, tá? Como se fosse isso. E também não vai ter resistência. Não tem resistência, né? Porque está sendo falado, está passando, vamos dizer assim, tá burlando ali o fator crítico, tá? Por isso que esse áudio é extremamente eficiente. O que contém, Fabrício, nesse áudio? Tudo que você precisa, todas as crenças que você precisa ter na sua mente para prosperar. Então, nesse áudio tem afirmações e afirmações sobre merecimento, sobre todas as crenças conflitantes que você possa ter, sobre capacidade e sobre já ser. Tá? Eu já sou próspero. Esse áudio vai fazer você ter aquele pensamento que você precisa. Eu já sou próspero. Ok? Bom, mas será que funciona mesmo, Fabrício? Será que isso é realmente eficiente?
Pode ser que você já tenha tido alguma experiência com áudio de reprogramação, não como esse que eu estou mencionando aqui, tá? E aí já te digo, muitas pessoas já foram transformadas por um áudio, e eu vou colocar o depoimento delas aqui, né? Existiu um áudio que a gente vendeu ele por bastante tempo, mas foi feito recentemente um novo áudio, completamente novo e muito mais poderoso. Esse áudio, só para você ter ideia, ele era entregue somente para quem fazia uma mentoria individual comigo, né, de 1 ou 2 horas de R$2.000. Tá? Esse áudio era entregue para essas pessoas. E você vai ter acesso a esse mesmo áudio que era disponibilizado somente para mentoria individual. Mas vamos ver depoimentos reais, tá, de pessoas que tiveram acesso à reprogramação Destrave Sua Prosperidade, para você ver o quanto que ele realmente é eficiente. Olha só o depoimento, por exemplo, da Luz das Acácias. Olha, depoimento da reprogramação mental. Fazem 2 meses, faço ao acordar e ao dormir, e minha vida tem mudado positivamente. Um processo judicial saiu e recebi 30 mil euros. Na minha casa tem fartura, harmonia, paz e muitas bênçãos. Gratidão, Fabrício. Outro depoimento, Milton dos Santos. Gratidão, Fabrício. Passei a escutar o áudio sempre antes de dormir e, incrivelmente, este mês manifestei R$ 7.500 de uma causa judicial e R$ 1.779,45 de um retorno que o banco creditou em minha conta de forma inesperada. Posso, se você quiser, lhe enviar o extrato bancário. Não tem necessidade, a gente acredita. Depoimento do Ivo Moreira. Cara, tem algo de sobrenatural nesse áudio. Eu fiz uma formação por minha conta, usando as técnicas que você ensina, mais de 40 dias usando e nunca surtiu efeito. Mas, a partir da primeira noite que passei a dormir escutando essa reprogramação aqui, meu amigo, as portas se abriram milagrosamente. Gente que estava me devendo há tempos me procuraram para pagar os débitos. E isso porque estou na 3ª noite só. Ontem ganhei presentes do nada. Tem muito valor nesse áudio. Muito valor. Muito obrigado, Fabrício. Tem também o depoimento de Mais Seus Teclados. Olá, Fabrício. Passando para deixar alguns dos testemunhos. Desde que comecei a ouvir o áudio, há 1 mês mais ou menos, tudo em minha vida ficou mais leve, suave, fácil de conseguir. Coisas que pareciam impossíveis aconteceram financeiramente. Sempre entra dinheiro de um jeito ou de outro, sem esforço algum. E agora tenho na minha carteira sempre notas de R$100. Gratidão. Gente, não desistam, acredite, pois é fantástico o poder desse áudio. Ouço 2 vezes por dia, estou muito feliz e agradecido. E o último depoimento que eu vou mostrar aqui para você é da Ana Carolina. Eu escuto essa reprogramação todo dia antes de dormir e quando me levanto. E hoje eu estava tomando café e senti uma vontade de olhar meu saldo e lá estavam R$1.000 a mais do que no dia anterior. Fui ver o extrato e não constava nenhum depósito, mas chegou em boa hora. Gratidão, universo. Observação, não estou recebendo nenhum benefício do governo porque estou trabalhando normalmente. Muito bem, esses são apenas alguns depoimentos, tá? Poderia te mostrar diversos outros aqui, mas enfim, realmente funciona, tá? Esse áudio de reprogramação realmente funciona. Essa reprogramação se chama Destrave Sua Prosperidade, tá? Para ficar claro, qual que é o objetivo dessa reprogramação? Facilitar o seu processo de reprogramação mental para a prosperidade. Basicamente isso. Para que você consiga isso de forma simples, rápida e praticamente automática. Esse é o meu objetivo com você, com essa reprogramação. Como eu disse, neste áudio contém tudo o que você precisa. Todas as frases, todas as afirmações, as formações que você precisa sobre crença conflitante, sobre merecimento, sobre capacidade e a identidade e prosperidade. Você vai ter facilmente ouvindo esse áudio através das instruções que você vai ter após você adquirir. Certo? E agora eu vou te explicar como que você faz para adquirir esse áudio, quanto que custa, né? Enfim. Só que antes de explicar o valor, é importante você entender o seguinte. O poder das reprogramações subliminares. Hoje eu faço essas reprogramações também de forma personalizada, tá? E o investimento hoje para fazer essa reprogramação é de R$6.000, ok? Então, se você chega e fala assim, olha, Fabrício, eu quero uma reprogramação para essa minha necessidade aqui.
custa esse valor, tá? Porque tem algumas pessoas que querem trabalhar outras coisas, né? E você pode trabalhar tudo na reprogramação subliminar, qualquer coisa. Eu quero trabalhar alguma coisa relacionada a emagrecimento, a relacionamento, a ansiedade, enfim, porque tudo começa na mente. Então tudo pode ser trabalhado de forma personalizada. R$6.000. Além disso, eu tenho um treinamento chamado Método Subliminar. Esse treinamento, eu vou inclusive te mostrar ele aqui, olha, para você conferir, né? Olha só. Aprenda a criar suas próprias reprogramações subliminares e programe sua mente de forma simples. Ou seja, eu ensino a fazer exatamente isso que eu faço hoje, tá? E aqui tem vários depoimentos de pessoas que aprenderam a fazer, tá? O método. Não é nada de outro mundo, né? Tendo o conhecimento correto, não é nada de outro mundo. Então, pessoas que aprenderam aí a fazer o método. E ele custa R$2.000 à vista ou 12 vezes de R$197, como você pode ver aqui. Então, estou mostrando esses valores para você perceber que realmente é algo muito valioso. Esse conhecimento de fazer reprogramações subliminares, né? A técnica da reprogramação em si é algo muito valioso. Dito isso, essa reprogramação de Destrave Sua Prosperidade, ela poderia custar, por exemplo, R$600, R$1.000, 600, poderia. Por que eu te falo que sim? Olha, eu não sei a sua idade, tá? Mas vamos supor que você tenha 35, 40, 50 anos, 60, enfim. Você já perdeu muito mais do que R$600, muito mais do que R$1.000 por não ter a programação correta na sua mente. Se você não tem hoje a vida financeira que você gostaria por causa das suas crenças, você já perdeu milhares, talvez milhões de reais por causa disso. Então, R$600 acho que seria um valor justo, né? Porém, esse não vai ser o seu valor de investimento. O seu valor de investimento para adquirir a reprogramação de Destrave Sua Prosperidade é de apenas 12 pagamentos de R$29. Acho que é R$29,70, tá? 12 de R$29,70, 29 alguma coisa, tá? Menos de R$30 por mês. Esse é o valor de investimento para você ter acesso. Por menos de R$1 por dia, você tem acesso a uma ferramenta extremamente poderosa para fazer a sua reprogramação acontecer de forma simples, rápida e praticamente automática. O que você acha disso? Faz sentido? Se faz sentido para você, eu vou te apresentar algo aqui agora que é assim, de todo o coração. É incrível, tá? E eu tô fazendo isso porque você assistiu aqui mais de 2 horas de aula. Você tá comprometido, você quer essa transformação. Algumas pessoas assistiram lá 10 minutos e saíram. Infelizmente isso acontece. Você que está aqui, você passou por uma jornada para estar até aqui. Fazendo a sua inscrição agora na reprogramação de Destrave, você vai receber um bônus incrível, que é o treinamento Método Subliminar. Esse mesmo treinamento que você viu, pessoas pagaram isso, né? Especialmente se você já me conhece, você sabe que eu não minto aqui, não tem por que fazer isso. Pessoas pagaram R$2.000 para fazer esse treinamento e aprender a fazer as próprias reprogramações. Você vai receber esse treinamento como bônus. Você vai investir R$29 por mês ou um pagamento de R$297 e vai ter acesso ao treinamento Método Subliminar. O que você acha? Fantástico, né? Muito bem. Dito isso, uma última coisa, um último detalhe. Eu sinceramente acredito muito, né, que esse valor de R$29,90 por mês, de R$297, é muito acessível para o que é entregue, tá? Só pela reprogramação já valeria, mas ainda mais com esse bônus. Mas eu quero fazer algo aqui para que não seja realmente, para facilitar ao máximo, para que mais pessoas realmente possam ter acesso a esse método. Se inscrevendo agora, aí você vai precisar cumprir 2 critérios que você vai ver clicando no link aqui abaixo. Você vai ter mais R$100 de desconto para adquirir a reprogramação. Ou seja,
você vai, em vez de investir 12 vezes de 29, vai ser 12 vezes de R$19. Deve ser R$19,70, alguma coisa nessa linha. Menos de R$20 por mês. Menos de R$20 por mês para você ter sua mente completamente transformada de forma simples, rápida e praticamente automática. Clica, como que eu faço, Fabrício, para adquirir? Clica no link que está aqui abaixo e aí você vai ter uma página lá explicando como que você adquire por esse valor de apenas R$197. A reprogramação mais o treinamento método subliminar. Ok? Além disso, poxa, mas e se eu não gostar? E se eu me arrepender? E se a reprogramação não for aquilo que eu imaginava? Você tem 7 dias de garantia. Tá? Então, você não tem risco nenhum aqui, ou você fica muito satisfeito, ou você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, uma conversa séria aqui. Você, poxa, deve estar passando de 3 horas, tá? O que você está assistindo aqui, né, nesse curso completo. Pô, você quer essa transformação. Você pode seguir, e de fato, se você seguir isso que eu te expliquei aqui, especialmente nessa aula, você vai conseguir. Agora, e se você puder encurtar esse caminho? Conseguir de forma mais simples, mais rápida, praticamente automática. É isso que eu vou te oferecendo aqui agora. Se faz sentido para você, clica aqui e se inscreva agora nessa condição. Apenas R$19 por mês para você ter essa transformação completa na sua mente. Bom, dito tudo isso, que bom que você chegou até aqui. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você está levando a sério essa questão da sua reprogramação mental. Isso é, de fato, muito importante. Eu fico muito feliz, de verdade, que você tenha tomado essa decisão, tá? De chegar até aqui e de querer essa transformação. Uma coisa que eu quero te pedir, deixe um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou desse treinamento. Segunda coisa, dê um like nesse vídeo, é muito importante. Terceira coisa, compartilhe esse treinamento com outras pessoas. Tá? Se você acredita que outras pessoas podem ser transformadas, podem ser ajudadas, faça isso. Certamente você vai estar contribuindo com a prosperidade de outras pessoas e aquilo que você faz sempre volta para você. Não é mesmo? É isso então, forte abraço e espero você lá dentro da área de membros da reprogramação Destrave Sua Prosperidade. Clica no link aqui que está na descrição, está no primeiro comentário para se inscrever agora. Um abraço.